E o governo segue na tentativa aí de abrir negociação com os americanos para tentar aumentar a lista de produtos que ficaram fora aí do tarifaço de 50% de Donald Trump. Por outro lado, o presidente Trump assinou nesta quinta-feira uma ordem executiva que modifica e amplia as tarifas recíprocas aplicadas a diversos países. As sobretaxas variam entre 10% e 41%. O Brasil lidera com tarifa de até 50%. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Rodrigo Leite, que é professor de finanças da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo e bom dia para você. Bom dia, obrigado pelo convite. Essa nova rodada aí de tarifas pode gerar um impacto inflacionário nos produtos importados dos Estados Unidos, que vão continuar aí entrando no mercado brasileiro, mas com um custo maior, né? Exatamente. Então, toda essa questão que está envolvendo as tarifas americanas, ela tem uma possibilidade de impacto inflacionário, não só direto, mas também indireto, tendo em vista que isso pressiona o valor do dólar, e tendo em vista que todas as commodities elas são cotadas em dólar, isso faz com que você tenha uma pressão inflacionária em praticamente todos os produtos agrícolas, tendo em vista que a esmagadora maioria deles vai ser comercializada internacionalmente com preço cotado em dólar, e até mesmo afetando o mercado interno. Dentro desse cenário de incerteza global, de guerra comercial, como que essa nova tarifa dos Estados Unidos pode influenciar aí a atração de investimentos estrangeiros diretos aqui no Brasil? Então, isso acaba influenciando, tendo uma influência positiva e uma negativa. Qual é a influência negativa? Isso, se a gente for pensar num investimento estrangeiro que queira vir ao Brasil para ter um retorno, né, com venda de produtos ao exterior, quando o mercado americano ele acaba se fechando, isso reduz o que a gente chama do valor presente líquido do investimento. Então, isso diminui a atratividade desses investimentos. Por outro lado, se você tem um investimento exterior que tenta se aproveitar dessa diminuição da demanda dos Estados Unidos para tentar fortalecer um comércio exterior com outros países, por exemplo, com a Europa ou com a China, então você pode ter uma atratividade para esse tipo de investimento exterior que visa muito mais a criação de um laço comercial e tenta muito mais direcionar essa demanda do que realmente um investimento que procura um retorno sobre esse valor investido. A gente já está vivendo aí essa situação do tarifaço, né? A gente está vivendo como é que toda essa situação. E quando a gente olha para esse impacto dessas novas tarifas, né, comerciais entre Brasil e Estados Unidos, né? A gente olha para isso e assim, existe o risco de fato de uma guerra comercial? Isso poderia afetar de alguma forma a economia global? Então, existe sim o risco de uma guerra comercial. Isso vai, falando especificadamente na guerra comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, isso vai depender de como o Brasil ele faria uma retaliação ou aplicaria a lei de reciprocidade. O governo federal já falou que, nesse primeiro momento, não pensaria nisso, tendo em vista em que praticamente um pouco menos da metade dos produtos que o Brasil exporta aos Estados Unidos foram retirados da tarifa, e foca muito mais em tentar negociar para ter mais isenções do que fazer algum tipo de resposta. Se o governo responder, isso teria que ser uma resposta bastante pontual, porque se for uma resposta mais ampla, isso não só prejudica o Brasil, tendo em vista que muitos insumos utilizados no Brasil são importados dos Estados Unidos, e você fazer qualquer tipo de taxação a isso acabaria prejudicando, né, os produtores brasileiros, mas também teria o potencial de acabar fazendo com que o presidente americano, o governo americano, ele aumentasse ainda mais as tarifas, iniciando uma guerra comercial. Então, nesse primeiro momento, acredito que um período de guerra comercial não vai ter, né, se o governo ele acabar não respondendo muito pontualmente. E quanto a outros países do mundo, o que está acontecendo é justamente isso. O governo americano ele entra com uma tarefa muito grande para tudo, aí vai começando a fazer exceção, aí ele vai, negocia e reduz a tarifa.
foi assim com a China, foi assim com a União Europeia agora, foi assim com o México, ele voltou atrás, está negociando com o México de novo. Então, esse aqui é o modus operandi do governo americano com relação às tarifas. E a gente espera que isso também aconteça com o Brasil. Já começou a ver o primeiro passo, né, que foi a retirada de alguns produtos, e agora vai entrar na fase da negociação. A negociação e o diálogo acabam sendo sempre o melhor caminho, porque aí é uma forma do governo brasileiro, né, e das próprias empresas, né, conseguirem agir de uma forma para proteger as exportações brasileiras e evitar perdas significativas. Exatamente, porque você querer retalhar os Estados Unidos, por exemplo, taxando importações dos Estados Unidos que o Brasil faz, então o Brasil importando insumos e produtos, etc., dos Estados Unidos, maquinário, dar um tiro na própria economia, esperando que a outra economia que sofra a consequência, que foi justamente o que o presidente Trump fez. Ele deu um tiro na própria economia, teve que voltar atrás, especialmente com certos produtos, como, por exemplo, sucos de laranja, que o mercado brasileiro corresponde a um percentual extremamente relevante do suco de laranja americano. Então, você acaba, né, sofrendo para tentar atingir o outro. E no grande esquema das coisas, os Estados Unidos fazer isso vai afetar a economia deles pontualmente. Mas o Brasil ele necessita muito de importação dos Estados Unidos em setores estratégicos, como maquinário, como certos tipos de insumos, que são muito importantes para a economia nacional. Então, você simplesmente taxar diversas coisas, isso acabaria afetando negativamente os setores que já estão sendo afetados negativamente pela taxação dos Estados Unidos. Então, isso tenho certeza que está fora de cogitação, tanto é que o próprio governo já falou isso, tanto do ponto de vista do presidente, quanto de diversos outros ministros ou secretários, falando que estaria fora de cogitação, tendo em vista que não faria sentido afetar ainda mais os setores que já foram afetados com o tarifaço. Caminho aí para a gente evitar perdas significativas, prejuízos, mas quando a gente olha também, a gente está falando muito do prejuízo, de problemas que o Brasil pode enfrentar com essas tarifas, mas isso também reflete na economia dos Estados Unidos, né? Para a população de lá também isso é um problema, isso também vai afetar o bolso do americano. Exatamente. Então, você tinha diversos pontos, por exemplo, peças, por exemplo, de aviões que já foram retiradas. Isso é praticamente um monopólio. Então, se você tem um avião, por exemplo, da Embraer, a peça tem que ser da Embraer, né? O Boeing não vai fabricar peça da Embraer. Então, isso já foi retirado. Eu acho que esse era o caso mais óbvio. Tem casos que são menos óbvios, como, por exemplo, o café brasileiro, ele é bastante consumido nos Estados Unidos, então isso vai acabar afetando muito um produto que é extremamente consumido, e carnes também. Então, uma carne brasileira é uma carne extremamente consumida nos Estados Unidos, e você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, diversos restaurantes que utilizam primariamente carne brasileira, então esses negócios estão sendo extremamente afetados, até mesmo famosos restaurantes do Brasil que atuam nos Estados Unidos vão ser extremamente afetados por isso. Os pescados brasileiros também. Então, você tem toda uma economia nos Estados Unidos que se utiliza das exportações brasileiras, no caso, para os Estados Unidos, das importações brasileiras, para que o negócio faça sentido. E quando você vai taxa em 50% essas importações, torna esses negócios praticamente inviáveis, o que aumenta o preço desses produtos, café, pescados, carnes, que os americanos consomem, e também tem um efeito no desemprego, porque essas empresas, né, que se utilizam, né, dos importados brasileiros acabam ficando inviáveis e pode ter que cortar pessoal, etc., por causa disso. Muito bem. Rodrigo Leite, professor de Finanças do UFRJ, quero agradecer a sua participação e sua disponibilidade para estar com a gente aqui no Agronotícias. Muito obrigado e um bom dia para você. Obrigado, bom dia.